versículos de 19 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 ao 23. Vamos ler todos juntos. Começando no verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Estava brincando com a minha neta que o tema da escola hoje seria Sou Fruta. Não conhece essa história, né? É um americano que vivia na fronteira lá entre a guerra de secessão, né, e a guerra dos republicanos, os unionistas. Então ele viu lá aquele grupo de soldados que vinha e logo perguntaram para ele: você é confederado ou é unionista? E ele achou que o grupo era de confederados, né? Então ele disse: eu sou confederado. Pegaram e deram uma surra nele, quase o mataram. Aí o outro dia ele estava lá no mesmo lugar. Quando veio de novo o grupo de soldados, ele disse: agora não vai nessa mais. E o grupo era um grupo diferente, do outro lado, só que ele não sabia lá. Eram os confederados que vinham. Você é confederado ou unionista? Ele disse: eu sou unionista, com todo o coração. Pegaram o coitado de novo, deram uma surra. Na outra não cai, ele disse. Estava lá no outro dia no campo, quando de novo veio um grupo lá. Ele subiu da árvore e ficou ali, né? Aí chegaram debaixo, aí olharam e perguntaram: confederado ou unionista? Vocês não estão vendo que eu sou fruta? Eles falaram do cristão fruta hoje, não é? Então, mas esse texto de Paulo para com os judeus, eu procedi como judeu. Para com sem lei, como se eu mesmo o fosse. Para com os fracos, fiz-me, diz ele concluindo aí, tudo para com todos. Então, será que é isso que o cristão deve fazer? Ser tudo para com todos? Ser o que a ocasião exige que ele seja? É a nossa missão, não é? Mas Paulo diz que o objetivo dele era adaptar-se para ganhar, não é para perder. Adaptar-se. Como judeu. Sabe, irmãos, vou contar um negócio para os irmãos, tenho até vergonha de contar, mas me aconteceu. Eu queria visitar uma pessoa do meu tempo de criança, que era um sacristão, mas era uma pessoa de uma certa idade,
muito bom, mas um santinho verdadeiro, uma coisa tão grande, tão extraordinária, que o padre lá, italianão, lá que mandava nele, como mandava em todo mundo, quando enchia lá a privada do padre, ele mandava o Joãozinho esvaziar, pegar, e o Joãozinho carregava aquela lata de cocô e jogar lá no rio, né? Até esvaziar. Ele fazia tudo, não falava nada, nunca se queixou. E eu fiquei sabendo que ele estava aqui, mas é vivo ainda o Joãozinho, lá no convento dos padres, lá do outro lado de Curitiba, lá. E eu convidei a minha esposa, vamos lá, vamos visitar, lembrar do velho Joãozinho. Chegamos lá e estava o Joãozinho mesmo, e o padre nos recebeu no convento, que pouca gente entra lá dentro, né? Muita alegria, e mandou fazer um café dos bons. Veio o café, a primeira coisa que o Joãozinho faz é rezar, Ave Maria, cheia, eu rezando junto. Como é que eu vou fazer aqui dentro, né? Ele nem sabe Deus. Mas pedi para o Senhor me perdoe, eu realmente não estou falando isso aqui. Mas fala lá. Fala como judeu, eu procedi como judeu. E para com. Nós vemos isso aí em Atos 21, por exemplo, né? De 21 a 26, como Paulo procedeu como judeu, porque a igreja primitiva era judaica. Especialmente Tiago era o príncipe da igreja, era judeu, cristão, judeu. Leiam bem a carta de Tiago, os irmãos vão perceber claramente isso, né? Mas aqueles irmãos, os cristãos de Jerusalém, da igreja primitiva, que não era romana, não era judaica, diz aí, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, que a igreja primitiva circuncidava os judeus, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão na tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então Paulo procedeu como judeu. A igreja primitiva judaica ia ser um choque, ia ser se ele falasse para eles exatamente o que é o Evangelho, eles não o receberiam. E para com os gentios? Para com os gentios também Paulo procedeu como se fosse um gentio. Ele não era desses crentes briguentos, polêmicos, chegava a pregar a doutrina para esse engano, não era isso aí não. Muito ao contrário. Ele sabia se aproximar dos gentios. Quando pregou lá em Atenas, no Areópago, nós vemos no sermão de Paulo, ele não entrou ofendendo a religião deles, aqueles altares, aqueles deuses, pelo contrário, ele disse: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, vocês são muito religiosos. E Paulo passa a pregar então lá, versículo 37 especialmente lá, nós vemos que ele também conhecia os gentios, os seus poetas, a sua filosofia, especialmente entre os gregos. O sermão dele não era abrir a Bíblia, agora vou chamar para falar vocês aqui, para vocês conhecerem a verdade.
Ele começa citando os poetas e os filósofos dos gregos. Atos 17, 18, né? E versículo 28. Aqui dizia: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Ele contendiam com Paulo. E Paulo demonstrava ter conhecimento da filosofia dos gregos e dos poetas dos gregos. Versículo 28. Como alguns dos vossos poetas têm dito. Paulo pregou para o Deus que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Sendo o Deus que criou todas as coisas, não é servido por mãos humanas. Acrescenta ele: como alguns dos vossos poetas têm dito. Ele não disse a Bíblia diz. Ele citou a poesia deles. Alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Que Paulo conhecia a cultura grega, helênica, não resta a menor dúvida. Quando ele estava ele estava sendo preso e o comandante estava livrando Paulo da fúria da multidão, Atos 21, 37, diz: quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, exegas helenica? Sabes o grego? Sabes o helênico? Exegas helenica? Ficou assustado de ver um judeu falando tão bem o helênico. Nós dizemos o grego, mas o grego é a pessoa que nasce na Grécia, né? A cultura é helênica. Sabes o helênico? Sabia perfeitamente. Conhecia os poetas deles, os filósofos deles, e ele partia na sua mensagem do que eles estavam fazendo, do que eles estavam dizendo, para entregar a mensagem do Evangelho. Para com os gentios, procedi como gentio. E para com os fracos, fraco para com os fracos. 1 Coríntios 7, versículo 19. Para eu não ficar falando sozinho, alguém pode ler. O que é que ele diz aí? Circuncisão em si não é nada. Circuncisão e incircuncisão também nada é. Mas o que vale é conforme o que tem. Ele está escrevendo para a igreja: a circuncisão em si não é nada. O que vale é guardar as ordenanças de Deus, mas a circuncisão é a ordenança de Deus, não é? Para o judeu, para o seu povo. Mas para a humanidade, para nós, não é nada. Em si, não é nada. Se a circuncisão, no conceito dele, não é nada, não tem sentido nenhum para a salvação, por que é que Paulo circuncidava? Os irmãos acham que ele circuncidava? Acham? Provem. Acham? Atos 16, versículo 3. Quem pode ler para nós? Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e com isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo, que Paulo levou com ele, né? Primeira coisa que ele faz antes de levar o seu ajudante na pregação, Timóteo, muito querido do seu coração, é praticar a circuncisão em Timóteo. E Paulo fala: a circuncisão não é nada. Como é que não é nada? E agora ele vai circuncidar, ele, Paulo, vai circuncidar a Timóteo. Circuncidado não era fácil, não é não.
Vou explicar para os irmãos. Circuncidou Timóteo. Por quê? Porque a mãe de Timóteo era judia, mas o pai, que era gentio, era grego, não tinha permitido. E os judeus iam falar, está vendo? Ele continuar proibindo um filho de uma verdadeira judia de ser circuncidado. Não. Ele circuncidou para evitar atritos com os judeus daquela área. Agora você vai lá, você entra no estádio, no jogo de futebol, né? Você acha que está na sua torcida do seu time, São Paulo, quando você percebe que ao redor seu só existe corintiano. Agora o povo grita, Corinthians, Corinthians, e você vai gritar São Paulo no meio, o que acontece? Fiquei gritando, Corinthians. E assim, atleticano ou coritibano? Você está no meio lá do povo coritibano, do time do Coritiba, e você é atleticano. Eles começam a gritar aí, né? Coritiba! E você vai gritar. E gritando, você está gritando, porque senão a coisa fica feia. O que é que nós estamos ensinando aos irmãos? O que é que a Bíblia está ensinando-nos neste texto que estamos considerando na manhã de hoje? Não é a não sermos nada, mas a sabermos nos aproximar da pessoa para levar o Evangelho. Quantas vezes eu contei para os irmãos que a minha amada vive me acorrenhando lá de lá. Para eu escrever a história, eu comecei a escrever, eu não estou com muita coisa. Mas o senhor morre aí e nós ficamos sem história. Da sua conversão. De como aqueles crentes, o chefão deles lá, chamam o senhor que era um moço ainda no meio da rua para gritar: seu idólatra! Seu idólatra! Grande evangelizador, não é? Tem muita pena dele, mas ele morreu espírita. Está vendo? É, né? Os intolerantes, polemistas, que não perdoam. Não, eu sou da verdade, a verdade tem que ser dita. Nem sempre. Vai o médico, a mulher está com câncer terminal. Ela está ali, coitada, cheia de esperança, e a família ao lado dela vê o médico vai dizer que ela vai morrer já de câncer. É assim que o médico deve fazer? Absurdo, não é? Então, é compreender para se aproximar sem ferimento. Não é não ser nada, ser uma fruta, como o americano. Apenas compreender. Compreender a criança. Quantos compreendem a criança, a linguagem da criança? Eu acho que um dos maiores professores da igreja é a professora de crianças. Não é só compreender. Eu vi muitas assim, querendo que o bola mesmo queria lidar com crianças. Eu gosto muito de criança, eu adoro criança. E ela entrava no meio e começava a pular com a criança. Não ensinava nada. Não é isso, não é? Compreender e realmente ensinar na linguagem da criança, no interesse da criança. A igreja, por exemplo, Paulo tratou de uma igreja que ele considerava uma igreja de crianças. Eles não evoluíram, eram bebês em Cristo. E como é que ele fez? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. O que é que está escrito? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais e como carnais, como a crianças em Cristo. Falar como a crianças em Cristo. Coisa, eu tenho que falar para os irmãos, sabe, irmãos? Nós presbiterianos, hoje não, hoje está bem mudado, né? Mas especialmente no meu tempo, era um orgulho da cultura que é uma coisa tremenda.
Então, um dos pastores mais exaltados da Igreja Unida lá, né? Naquela ocasião, ele escrevia lá, Miguel Cristo, o livro dele que eu tentei ler, mas era difícil, cada sentença cheia de palavras, para mostrar a minha cultura. Os revelam do sol naquela tarde, refrangindo na cúpula matrimônica. Falar com uma criança de Cristo. Meu irmão, só vi que o irmão tinha nos teologia. Mas uma das coisas mais importantes, no meu tempo se dava muita ênfase na aula de retórica, como falar com o povo. Na voz, no gesto, né? E na língua que eles entendem. Que o mais simples possa entender. Certo? A retórica. Falar com a criança em Cristo. Quando nós fomos para o Nordeste, a minha família e eu, no ano de 1960, começo, faz pouco tempo, não é? 1960. Sabe? Íamos pegar o avião no Rio de Janeiro, chamava avião Pinga-Pinga, que ele parava em todo outro lugar. Gastamos 26 horas para chegar no destino do Rio de Janeiro até lá, né? Mas de São Paulo até o Rio de ônibus. O que me chamou a atenção era a maneira como meu filho Moacir, que era calado, não falava ainda até hoje. Quando ele encontra alguém que fala de música, então ele se abre. Ou alguma coisa que ele gosta. Senão, lá em casa, fica calado. Sempre foi assim, sabe? Calado. Uma criança calada, encolhida. O que eu fiquei admirado foi que, de repente, ele abriu a boca e ficou conversando no ônibus a noite inteira, na maior animação. Porque uma mulher que puxou a conversa com ele, devia de ser uma professora que entendia de criança, fez com que o menino soltasse a língua e falasse alguma coisa. Mas nós não sabemos falar com a criança. Ela sabe falar. Saber, fiz-me como criança, falei como a criança, falar como a criança em Cristo. Mas também entender o velho, a linguagem do velho. Já que tem velho aqui, acho que não. A linguagem do velho, o pastor estava lendo essa história interessante. O pastor novo, falava bem, chegou e percebeu que o templo era como eu via lá em Tapetinina. Esse templo é antigo, mas o povo não quer que ele seja demolido, porque ele veio lá do templo do Ashkel, do Simon ainda. Tá? Igreja de tradição, que você entrava na sala do conselho, tinha retrato assim de pastor que ia na parede inteira. Muito tradicional. Falava, olha, a igreja não pode continuar assim, ela tem que ser derrubada e construída outra. Porque domingo não cabia gente na igreja. Ficava fora. Ah, mas. E as tradicionais? Isso é um absurdo, de jeito nenhum. De fato, hoje a igreja morreu, pelo que eu sei, está uma anarquia lá, infelizmente. Tá? Mas naquele tempo precisava fazer outra. Então esse pastor encontrou uma igreja e ele precisava fazer outra. Já convidou a igreja se entusiasmou, já entusiasmo do Roberto aí na construção, né? Ele está cuidando aí, tá? Ele está viajando e está olhando para ver o que estão fazendo aqui, né? É um líder nesse sentido aí, né? Nós fomos abençoados com ele. Mas vejam bem, o pastor queria construir, então entusiasmou a igreja e todo mundo querendo ajudar, mas ele descobriu, que ele era pastor recém-chegado da igreja,
que tinha uma personalidade que era a maior inimiga dele, ele achou que era a maior inimiga, só se opunha a ele, estava protestando. Ele estava triste com aquele homem, puxa vida, encontrar alguém na igreja assim, né? Então começava até a nem querer cumprimentar o homem na saída da igreja lá. O maior opositor dele, aquele velho, bem velho. Mas um dia ele entrou no templo durante o dia e o homem estava lá na frente, orando no templo, dizendo: Senhor, eu sinto tanto que essa igreja vai ser demolida, porque aqui eu me converti, aqui me casei, minha esposa e eu que também foi convertida aqui. Aqui nós batizamos os nossos filhos, aqui nós batizamos os nossos netos, os nossos bisnetos, Senhor. Mas, se é para a tua honra e glória, abençoa o pastor, que ele possa fazer o que é do teu agrado. Aí que o pastor levou o choque. Ficou sabendo do porquê, não é? Pela primeira vez. Compreender o velho, mas também compreender o inimigo. Você tem inimigos? Tem? Não sabe, né? Quem tem inimigos? Levanta a mão. Eu não quero, mas eu sempre tenho. Mas não depende, né? Compreender o inimigo, ou no casamento compreender o outro. Compreender o outro é tão difícil, às vezes o outro tem uma cultura tão diferente, veio de um meio tão diferente, tem uma estrutura psicológica tão diferente da nossa, né? Que a pessoa fica intolerante, não compreendendo o outro. Compreender, há uma história muito interessante. Os índios em guerra, sempre em guerra lá com a polícia, com o exército americano. Então, uma grande tribo lá estava preparada para a guerra, que ia chegando o general fulano e tal, com os seus soldados lá. E já se prepararam para a guerra, já pintaram para a guerra, estavam preparados para a guerra. Aquele cacique lá terrível, valente, mas o filhinho dele, pá, caiu morto. Caiu morto, a tribo parou todo ano. E ele ficou chorando, em cima do cadáver da criancinha lá. Quando o general chegou, se ajoelhou ao lado dele, pôs a mão no ombro, trouxe um esquife para pôr a criancinha. O que aconteceu? Ele se levantou, lavou o rosto, tirou a tinta de guerra do rosto, todo mundo tirou. Não é inimigo, é amigo. Então, compreender o inimigo, como é duro compreender, não é, irmãos? Há pessoas que não perdoam o que ele me fez, o que ela me fez. Mas o apóstolo diz em Romanos 12, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é fácil. Especialmente alegrar com os que se alegram, sentir a alegria do outro, não é? Mas às vezes o pastor é treinado para se mostrar alegre, a vitória do irmão. Aniversário do irmão, já aconteceu, e já contei para os irmãos, não vou repetir. Você está naquela alegria, no mesmo instante a chamada acaba de morrer, um irmão muito querido da igreja. Ele, naquela alegria, todo mundo chorando lá, não é? Dá
risada aqui, chora ali, dá risada aqui, chora. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não é fingir, não é passar de um estado de espírito para o outro tão rapidamente. Não usar de falsidade, o nosso tempo já se foi, mas não usar de demagogia, não usar de engano, não usar de contemporização. Demagogia. Isso é comum também entre pastores. A história do pastor eu já contei, vou repetir, a Maria Velha que contou, não, mas é que é interessante, viu? Ele foi convidado a pregar para uma grande igreja que ele sabia que era uma igreja que tinha tanto pecado, terríveis pecados, mas era uma igreja de gente muito rica. Então ele preparou 2 sermões. O primeiro que ele foi, vou pregar esse: raça de víboras, quem você ensinou a fugir da ilha vindoura. Mas quando ele ia chegando na porta, já os presbíteros disseram: pastor, nós o convidamos porque nós estamos com esperança de que o senhor vai aceitar o nosso convite para ser o nosso pastor. Aí ele pegou outro sermão, sermão 1 Coríntios 11, 12. Eu de fato vos louvo. Não é para usar de demagogia, não. E nem de engano. Enganar a pessoa. Eu já vi muitos crentes enganando os outros para. Mas não é assim, com engano você leva na igreja. Tá? Vamos lá, vitória, vai ter uma festa, tem engano, um churrasco. Enganando queria levar para o culto, né? Enganando. Segundo Coríntios 11, 14. Diz que Satanás, ele engana, se transforma em anjo de luz. Satanás não aparece como Satanás. Cara preta, rabuda. Um anjo de luz para levar o povo a fazer o que ele quer. É assim que leva, pelo engano. Foi assim que ele enganou Eva. Tinha, né? Que lindo, você está com fome. Isso é bobagem. Só seu amigo, come. E ela comeu. Satanás engana, me lembra do meu tempo, sabe, irmãos? Eu fui de circo, eu fui de parque no tempo antigo. Havia aqueles parques que andavam de cidade em cidade. Tinha. Mas vou botar essa coisa na cabeça, você lembra bem. Roda gigante, balanço, mas antes, lá de um lado, tinha as barracas de jogo. E depois, lá pelas 10 horas da noite, tinha um teatro para agradar o povo, né? Então, naqueles parques, naqueles centros. Eu trabalhava no teatro, mas fui aprendendo toda a malandragem, a linguagem do pai. As pessoas que trabalhavam nas bancas de jogo, havia um também, não me esqueço, era um campeão de virar roleta. Mas só que eles faziam o que chamavam naquele tempo de chuncho. Mas hoje ali, né? É para vocês. Às vezes, né? Os que fazem uma coisa mal feita fazem chuncho, qualquer coisa. Mas ele fazia a roleta, tinha um chuncho, sabe? Consistia de uma tábua colocada sobre a terra. Num dos pés da mesa, parecia que o pé estava apoiado ali, simplesmente apoiado. E a pessoa virava a roleta e ficava disfarçado olhando os outros jogando. Se havia um jogo grande, ele ia pisando devagarinho na sala que ela estava e eu brecando a roleta. Disfarçado. Nunca parava no jogo. Então ele chamava os loques na rua. É a palavra inteira, loque, né? Sortudo. Naquele tempo de mocinha, eu aprendi a chamar. Eu não chamava, porque não era daqui, né? Chamava os loques, quais loques? Especialmente que era, quando saíam, viam qual é a pessoa que era fazendeira, que tinha dinheiro, que estava por ali, e aquele é loque.
Ele tem que entrar no parque e jogar. Então, 2 ou 3 disfarçados de caipira também, vamos, sabe, tem um parque aí que é uma beleza, vamos entrar lá dentro. E levaram o cara lá para a mesa, né? E já tinha as pessoas jogando. Que o dono da roleta deixava as pessoas ganharem. Sempre ganharam, deixando lá. Aí o cara do dinheiro ficava de olho arregalado. Agora eu vou jogar também o ganho. E quando ele punha uma grande quantia, adivinha o que acontecia? Pé na tábua. Tem muita coisa para contar de parque, de circo, não. Se der tempo, um dia eu volto para você. O tempo hoje já se foi. Mas também contemporizar. O que é? Não deixar, não. Na igreja não pode falar contra a PR, contra a Globo, contra políticos. Nós já temos tanta gente assim, não. Analisar, mesmo contemporizar. Será que Jesus contemporizou? Os irmãos se lembram de João capítulo 2, quando ele vê lá os cambistas, não é? Trocando moeda para as pessoas que se sacrificavam no altar poderem comprar o animal que ia ser sacrificado. E o que é que ele fez? Jesus, não, isso é normal. Foi isso que ele fez, é? Não, vamos criar caso, não é? Foi isso que Jesus, humilde de coração, tão bom fez, contemporizador. Não, a Bíblia diz que ele fez um azorrague. Não sei se chegou a bater. Mas, tendo feito um azorrague, João 2, versículo 15, não é? De cordas, expulsou a todos do templo, mas com voz bem bonita. Não. Mas pare, pois, expulsou a todos, eu acho que é com voz forte e lá, né? Expulsou, tirai daqui estas coisas, disse ele, né? Expulsou a todos do templo. Expulsou as ovelhas e os bois. Ele não bateu nas ovelhas, ele não foi, expulsou. Mas derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Jesus tão bom, tão manso e humilde de coração. E virou as mesas, uma por uma. Não virou com o dedinho assim. Virou com assim. E disse, tirai daqui estas coisas, e não passais da casa do meu pai, casa de negócios. Então também, ser tudo para com todos não significa contemporizar, não aceitar tudo, porque vamos viver bem com todo mundo. Não é? Lemos em Gálatas, agora vou concluir, já terminou aqui. Vou deixar, viu? Gálatas 2, de 11 a 12, quem pode ler então para nós? Paulo contemporizava. O Paulo que se fazia de tudo para com todos, contemporizava. Agradava a todo mundo. É isso, leio aí bem. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu